Imagine você andando pelo shopping tranquilamente, quando ao passar pela praça de alimentação você vê sua namorada tomando sorvete com outro cara. Você fica puto, tira uma foto e vai pra casa, se acalma, e quando ela chega, você confronta ela e ela diz uma coisa horrível, que te apavora. Não, ela não confessa que te traiu, foi uma coisa muito pior. Ela diz que o que você viu, na verdade, foi um doppelganger. A palavra doppelganger vem do alemão e significa literalmente duplo andante, ou duplo caminhante, ou duplo andarilho. O termo se popularizou na literatura do século XVIII e XIX, especialmente após ser usado por Jean Paul, mas a ideia é muito mais antiga. O conceito de alguém encontrar uma cópia idêntica de si mesmo já aparecia no folclore germânico, muito antes de entrar para a literatura. No folclore europeu, o doppelganger não era um clone nem uma invenção científica, ele era visto como um presságio. Ver o próprio duplo significava que algo grave estava para acontecer, muitas vezes associado à morte. Em alguns relatos, a pessoa viu uma cópia dias ou semanas antes de sofrer um acidente ou adoecer. Não se tratava necessariamente de uma versão maligna, era mais como um aviso, uma manifestação estranha da própria existência, como se a realidade tivesse falhado por um instante. O escritor Johann Wolfgang von Goethe relatou uma experiência curiosa, afirmou ter visto uma versão de si mesmo anos antes de um evento marcante em sua vida. Esse tipo de relato ajudou a consolidar o doppelganger como um fenômeno misterioso e quase que profético. Em algumas tradições espirituais, o doppelganger é interpretado como uma entidade capaz de assumir a forma de alguém vivo. Não é simplesmente um gêmeo sobrenatural, digamos assim, mas algo que imita a aparência, o comportamento e muitas vezes até a voz. Essa versão da lenda aproxima o conceito de algo mais sombrio, uma presença enganadora, não só uma cópia passiva que caminha como se fosse um presságio. É algo que pode agir, interferir, confundir e em algumas narrativas modernas até tentar substituir o original. Vale lembrar que eles não são como os skinwalkers, vocês sabem bem o que é porque viram meu vídeo sobre isso aqui no canal. O skinwalker é um ser humano que pode se transformar em outros seres, principalmente animais, mas também em outras pessoas, vocês sabem, né? Vocês viram meu vídeo sobre isso. Já o doppelganger, ele não é um humano, e outra diferença é que o doppelganger é idêntico, exatamente igual a você, em tudo. Já o skinwalker nunca consegue fazer isso e sempre deixa alguma coisa escapar que o entrega. A interpretação psicológica com o avanço da psicologia, o doppelganger ganhou outra leitura. Ele passou a ser visto como uma representação simbólica da mente humana. Carl Jung falava da sombra, o lado reprimido da personalidade, aquilo que a pessoa esconde, nega ou não aceita em si mesma. Dentro dessa lógica, o doppelganger não é um ser externo, mas a materialização simbólica do conflito interno e o medo de não se reconhecer, a fragmentação da identidade e a sensação de que existe uma parte sua vivendo fora do seu controle. Essa interpretação parece muito em histórias de terror psicológico, onde o duplo representa a culpa, trauma ou instabilidade mental, ou seja, um horror que é muito mais interno do que externo ou sobrenatural. A evolução na ficção moderna, com o tempo, o conceito foi adaptado para diferentes gêneros. Ao invés de um presságio místico, virou um clone criado em laboratório, um experimento militar secreto, uma versão de realidade paralela, uma falha em uma simulação, uma entidade interdimensional. Por exemplo, no filme Nós, dirigido por Jordan Peele, trabalha exatamente essa ideia. Versões idênticas das pessoas surgem e começam a confrontar os originais. É impressionante como vários lugares diferentes, com culturas diferentes, em diferentes épocas, têm esse mesmo medo. Por exemplo, um pouco mais acima temos o Vardoger, acho que é assim que se fala, uma figura do folclore escandinavo, principalmente da Noruega. Diferente do doppelganger, ele não é uma cópia que parece ao mesmo tempo, nem tenta substituir alguém. O que acontece é o contrário. O Vardoger surge antes da pessoa real chegar. Pessoas relatam ouvir seus passos, sua voz, ou até vê-la entrando em um lugar, mas minutos depois o indivíduo verdadeiro aparece. Não é considerado necessariamente maligno, nem um presságio de morte. Em muitas tradições era visto como uma parte da alma, ou da presença espiritual de alguém, algo que se projeta à frente do corpo físico. Uma antecipação, mais do que uma duplicação. Outro é o Ikiryo, é uma figura do folclore japonês que representa o espírito de uma pessoa ainda viva que se separa temporariamente do corpo. Diferente do doppelganger, não é uma cópia física idêntica que anda por aí de forma independente. O Ikiryo surge geralmente quando alguém está tomado por emoções intensas, como ódio, ciúmes ou ressentimento. Esse espírito pode aparecer para outra pessoa, causar medo, doença ou até morte, mesmo sem o indivíduo original ter consciência do que está acontecendo. Ele não é uma duplicação perfeita, mas uma projeção
expressão emocional e espiritual. No Japão feudal acreditava-se que sentimentos reprimidos podiam ganhar forma própria. O terror aqui não é uma identidade duplicada, mas o descontrole emocional. Talvez o doppelganger nunca tenha sido uma criatura. Desde o folclore europeu até interpretações psicológicas modernas, a ideia sempre gira em torno da mesma angústia. Não é apenas ver alguém igual a você, é a possibilidade de que sua identidade não seja tão sólida quanto parece. Existe outro rosto igual ao seu, com a sua mesma voz, os mesmos gestos, os mesmos hábitos. Então, o que realmente define quem você é? Memórias podem ser confundidas, comportamentos imitados, aparência copiada, então o que sobra? No fim, talvez ele não represente a morte, o azar ou algo sobrenatural. Talvez represente algo mais simples, porém mais perturbador, a possibilidade de que aquilo que chamamos de eu, na verdade seja apenas uma construção, e a gente nem sequer saiba o que isso significa. E esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueçam o like, a inscrição e de comentar o que acharam. E lembrem desse vídeo caso sejam acusados de alguma coisa, vocês já sabem o que falar.